Boa noite, queridos alunos da Faculdade Fama, do curso de Pedagogia. Mais uma vez estamos aqui para a disciplina Jogos e Brincadeiras. Hoje eu fiz a opção de não aparecer aqui meu rosto, pessoal, porque o vídeo fica muito pesado. E aí eu demoro horas para poder conseguir colocar o vídeo para vocês no YouTube. Então, um vídeo de 20 minutos, às vezes leva cerca de 3, 4 horas para eu conseguir colocar para vocês. Agora, já esse vídeo, sem me aparecer, apenas o vídeo de tela, ele fica menos pesado e é mais rápido para postar. Tá? Então, por isso, hoje eu não vou aparecer. Eu poderia até fazer uma parte aparecendo e depois fazer a montagem, mas fica pesado do mesmo jeito. Então, por isso, tá, pessoal? Que hoje eu não estou aparecendo aqui, porque fica menos pesado e mais fácil para poder postar para vocês, tá? Vocês sabem o quanto a gente tem sofrido nesses tempos de pandemia, né, com o uso das tecnologias, né? Inclusive, né, eu queria fazer essa aula ao vivo, mas alguns colegas entraram em contato comigo, dizendo que não tem acesso ao vivo no horário marcado, né, como aconteceu no dia das vistas de prova, né, eu marquei às 19 horas e fiquei esperando até 20 horas, ao todo me parece que apareceram 8 alunos só, né, e a turma da minha disciplina são mais de 20. Então, pensando nisso, pensando nesses alunos que não têm o acesso naquele momento marcado da internet, pensando nisso, então, eu continuo gravando aqui para vocês, porque assim vocês poderão acessar no momento que preferirem, no momento que for mais tranquilo para vocês ou que vocês tiverem acesso à internet, tá certo? Bom, nas últimas aulas nós discutimos sobre brincadeiras e brinquedos, os conceitos de brincadeiras, de brinquedos, e na última eu passei para vocês a atividade relativa a isso, né? Então, para aqueles que já entregaram, né, tiveram a possibilidade aí de consultar os slides, como também ver o vídeo, voltando o vídeo dava para ver, conseguir as respostas de todas as questões, tá certo? Então, dando continuidade, sequência, né, nós já falamos sobre brinquedos e brincadeiras, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre jogo, né? O que é jogo, origem da palavra jogo. Então vamos falar um pouquinho sobre esse conceito hoje. A palavra jogo é uma expressão, né, jogo, que vem do latim jocu, né, a expressão jocu que deu origem à palavra jogo. E o que significa jocu do latim? Significa gracejo, zombaria, gritaria. Então a palavra jogo, né, ela já vem desse sentido, né, de fazer graça, zombaria. E é muito difícil definir jogo porque cada autor traz uma definição diferente para jogo. Inclusive no Brasil, a palavra jogo, ela é muito mesmo confundida com a palavra brinquedo, com a palavra lúdico, com a palavra brincadeira, lúdico. Então é muito parecido os seus conceitos. Eu escolhi aqui 2 conceitos para vocês para falar de jogo, né? Jogo é uma atividade física ou intelectual que integra um sistema de regras e define um indivíduo ou um grupo vencedor e outro perdedor. E coloquei a atividade física ou mental organizada por sistema de regras, que definem a perda e ou ganho. Então, de qualquer maneira, jogo está ligado ao quê? Primeiro, a atividade o quê? Física ou intelectual, mental. Porque quando a gente fala em jogo, a gente pensa apenas em quê? Na parte física. Jogar bola, jogar isso, jogar aquilo, né? A gente pensa na parte física, apenas isso. Só que o jogo ele não é uma atividade apenas física, ele pode ser um jogo intelectual, um jogo mental. E todo jogo, né, uma coisa, a característica que os jogos têm é que eles são compostos de regras. O jogo tem regras para serem cumpridas. E através dessas regras vai haver quem? Um ganhador e um perdedor. Então, para ser caracterizado como jogo, tem que haver regras e tem que haver um ganhador e um perdedor. E na educação? Na educação, né, o jogo tem valor sim. O jogo ele tem um valor educacional.
quando ele é usado como recurso pedagógico. Então, dentro do processo de ensino-aprendizagem, o jogo tem sim um valor educacional. Então, é aplicável na sala de aula, né? Então, por quê? O jogo consiste em assimilação. Assimilação de quê? De regras, né? Assimilação daquilo que já foi aprendido. Então, o jogo pode sim, ele pode ser aplicado em sala de aula, tanto faz, né? Para entendimento de algum conteúdo, para entendimento de alguma matéria, alguma disciplina, como também o jogo, né, pode ser colocado em sala de aula, na educação, para que o aluno aprenda também regras, aprenda sobre moral, bons costumes. Então, o jogo ele pode sim ser trabalhado em sala de aula, ele tem essa função educativa, tá certo? E quais são os objetivos do jogo, né, na educação? Na educação, o jogo visa contribuir para o desenvolvimento de elementos cognitivos, contribuir para a aquisição também de elementos o quê? Motores, ele trabalha o quê? A psicomotricidade, padrões de movimento e propiciar o lúdico. Então são 3 objetivos do jogo na educação. Elementos cognitivos, que está ligado ao quê? Conteúdo, a aprender conceitos, matérias. Aquisição de elementos motores, está ligado com o quê? Com a parte física, com a psicomotricidade. E propiciar o lúdico, ou seja, a diversão, né? Para que o aluno possa aprender divertindo também. Pensando assim na educação, né, dentro desse contexto de educação, existem 2 tipos de jogos: os pequenos jogos e os grandes jogos. Os pequenos jogos são aqueles que têm regras mais flexíveis. Então, a principal característica dele é que as suas regras são mais flexíveis. Então, quando é cobrado as regras, elas têm uma flexibilidade maior, elas são mais simples, elas têm menos complexidade, né? São até menos regras, né? Então, ele é bem mais simples, os pequenos jogos, né? Eles, quando tem, né, regras, são em menor quantidade, são mais tranquilas. Já os grandes jogos são aqueles que têm as regras rígidas, né? E todas as regras assim são cobradas de forma bastante rigorosa mesmo. Então, e são regras mais complexas, têm mais complexidade, né? E essas regras, né, são muitas. Então, são jogos com muitas regras. Então, dentro do processo educacional, podemos dividir os jogos em pequenos jogos e grandes jogos. Pequenos, as regras são mais tranquilas, flexíveis, têm menos regras. E os grandes jogos são esses que têm regras mais rígidas, regras mais duras, né? Muitas regras. E como os jogos podem ser classificados? Então, há aí uma série de jogos, né, de tipos de jogos para a gente classificar, né? Então, vários autores adotam critérios diferentes para classificar esses jogos, né? Então, você vai encontrar assim, diferentes autores classificando os jogos de diferentes maneiras. Eu, particularmente, escolhi essa classificação aí para vocês, porque eu acho ela mais completa, né? Eu acho que ela traz mais... ela engloba, né, todos os tipos de jogos. Então, começando aí, o que são os jogos motores, né? São aqueles, como o próprio nome diz, são aqueles que exigem a participação do quê? Do corpo, né? Então, os jogos motores está ligado ao quê? A psicomotricidade. São aqueles que, né, precisa da participação do corpo, precisa da participação, né, de movimentos, né? Exemplo, pega-pega. Por quê? Pega-pega depende do quê? Depende da velocidade, né? Os jogos ligados a pique, né? Que a gente fala, pique-esconde, pega-pega, são jogos motores. Porque vai depender do quê? De reflexo, vai depender de agilidade, vai depender das capacidades físicas.
certo? Esses jogos, pessoal, os jogos motores, é bom serem utilizados no início das aulas, no começo das aulas. Por quê? Porque seria uma forma de aquecimento dos alunos, principalmente educação infantil. Os jogos motores, então, são recomendados serem utilizados no início das aulas, exatamente o que? Como forma de aquecimento, para o aquecimento dos alunos mesmo, tá? Segundo, são os jogos sensoriais. Os jogos sensoriais são aqueles que vão ajudar a desenvolver os sentidos, como, por exemplo, audição, olfato, paladar, tato, visão. Então, os jogos sensoriais estão ligados aos 5 sentidos, né? Que são, né, audição, olfato, paladar, tato e visão. Exemplo, a cobra cega. Cobra cega, né, é um jogo onde você pode trabalhar com seu aluno em sala de aula, né? Onde, exemplo, um aluno vai para o meio da roda, todos vão ficar em roda, um aluno vai para o meio da roda, né? E esse aluno, ele vai colocar uma venda no olho dele. E nessa roda, um chocalho ou um molho de chave, por exemplo, vai estar rodando, e vai parar num aluno. Aquele aluno da roda que parar, ele vai continuar mexendo com o chocalho, um sino ou um monte de chaves, né? Ele vai ficar mexendo com aquele barulhinho, né? Mexendo com o barulho da chave, né? Eu queria estar com a chave aqui para eu fazer o barulho para vocês, eu não tenho nenhuma chave aqui. Então, o aluno que está no meio, ele vai tentar perceber, através da audição, de onde vem aquele barulho, e ele vai aproximando, caminhando, tentando aproximar da criança que está com aquele chocalho, com aquele barulho. Aí, quando ele descobre quem está com o barulho, ele vai passar a mão no rosto e vai tentar descobrir qual coleguinha é aquele. Então, olha que interessante. Você está trabalhando o quê? A parte sensorial, você está trabalhando os sentidos, está trabalhando a audição, depois vai trabalhar o tato, então você trabalha todos os sentidos. Alguns de vocês foram alunos meus de ciências e nós trabalhamos os 5 sentidos e na sala de aula nós fizemos algumas demonstrações, né, de brincadeiras sensoriais. Lembra bem quem foi meu aluno de ensino de ciências, tá? O próximo são jogos criativos, né? É aqueles que vão desenvolver o quê? A criatividade, a espontaneidade da criança. Então, através desses jogos, os alunos podem trabalhar o quê? Imitação, gestos, interpretações corporais. Um exemplo, né, de jogo criativo, na sala de aula você vai dividir em equipes e vai dar folhas de jornais para a equipe. É o jogo de passarela. E cada equipe vai usando tesoura, cola ou fita crepe, e eles vão recortar modelos, né, criar roupas, né, para um coleguinha vestir, usando o jornal. Todos grupo fazendo a mesma coisa. E aí depois, quando estiver pronto, desculpa aqui pessoal, minha tela parece que ficou preto, deixa eu só colocar o carregador aqui, porque senão a bateria do computador acaba e eu não consigo terminar com vocês. Obrigado. Então, né, depois que criaram a roupa, um dos colegas vai vestir aquela roupa de jornal e vai desfilar pela passarela. Vai andar desfilando e vão escolher a melhor roupa. Então tem regras, né, e há ganhador e perdedor. Né? E é um jogo criativo, onde eles vão utilizar, então, o que? A criatividade, eles vão utilizar, né, a espontaneidade da criança. Né? Então, outro exemplo, né, é o jogo de mestre também, né, onde um é o mestre e os outros vão imitar o mestre, né, todos vão imitar o mestre, tem gente que chama de maestro também. Tá. Próximo. Jogos recreativos. Então, logo abaixo aí, né? Aqui, não sei se vai mostrar aqui. Aqui, jogos recreativos. Então, o que são os jogos recreativos? São aqueles que têm o objetivo apenas o quê? De distrair, de recrear. Né? Então, uma atividade integradora, por exemplo. Uma atividade que apenas vai
trabalhar para que os alunos possam se integrar entre eles, né? Exemplo, o famoso jogo da batata quente, onde, né, alguma coisa, imitando um objeto qualquer, como se fosse a batata, né, vai passando de mão em mão, né, até uma delas queimar com a batata quente. Então é um jogo que puramente recreativo. Próximo jogo aí, na classificação, os jogos intelectuais. Como o próprio nome diz, né, são aqueles que envolvem a mente, envolve o quê? O raciocínio. Então são jogos de observação, jogos de atenção, jogos de coordenação. Então são jogos que envolvem esse tipo de capacidade. Então todos esses são jogos intelectuais. Exemplo, o maior exemplo dele, qual é, gente? O xadrez, a dama, jogos de trilha, é muito utilizado na matemática, na língua portuguesa, né? E na verdade os jogos intelectuais são muito utilizados na matemática em todo o contexto. Quem teve oportunidade também de participar de uma oficina minha sobre jogos matemáticos, né, viu lá um jogo com trilha gigante, né? São todos jogos intelectuais. Depois aí os jogos pré-desportivos são aqueles que está ligado ao quê? À força, está ligado à flexibilidade, velocidade, agilidade, equilíbrio. Então todos esses são jogos pré-desportivos. O nome pré, né, quer dizer que ele não é totalmente desportivo, né? Ele é pré-desportivo. Então são jogos que estão ligados a esportes mesmo, né, que requer do aluno, né, habilidades para jogar, como arremessar alguma coisa, né, um jogo de arremesso, um jogo de ginástica artística, por exemplo, são todos jogos pré-desportivos. E os jogos cooperativos? Os jogos cooperativos, gente, o próprio nome diz, vem de quê? Cooperar, de ajuda, né? Então são aqueles que não têm individualidade. Um tem que cooperar com o outro. São aqueles que a estratégia principal, o que é necessário é o que? É a cooperação. Então geralmente são jogos em grupos, onde, né, um vai cooperar com o outro, um vai trabalhar com o outro, né? Exemplo, o jogo Cai-Cai Balão, onde o professor, né, separa as equipes e começa com um balão. Aí a equipe tem a função, durante tantos minutos, de ir cooperando um com o outro para aquele balão ir batendo o balão e ele ficar no ar e não cair. Depois vai para 2 balões, depois vai para 3 balões e vai aumentando o número de balões, né? Aí as equipes que vão deixando balões cair vão sentando. Aí ganha aquela equipe, né, que conseguir equilibrar, deixar no ar, né, a maior quantidade de balões, ou seja, vai até o fim. E por último, os jogos teatrais, né? O próprio nome diz, né? Teatrais, vem de teatros, né? É aquele que trabalha com o quê? Com a possibilidade, né, de interpretação, com a possibilidade, né, da liberdade de expressar. Então, o principal exemplo, né, é o mímica, jogos de mímica, que ele vai trabalhar o que? As expressões dele, expressões corporais, expressões de interpretação. Então esses são jogos teatrais. Como eu falei para vocês, várias são as classificações dos jogos, tá certo? E além dessas classificações, eu trouxe aqui para vocês, né, os jogos populares, porque não entra dentro das classificações, mas é muito comum em nosso meio. São aqueles que passam de geração em geração e nunca muda. Tem a função de perpetuar a cultura. Por exemplo, Queimada é um jogo popular que passa de cultura em cultura. Ela recebe outra classificação aqui, né? Ela pode ser, por exemplo, um jogo pré-desportivo, né? Ela pode ser um jogo motor, né? Porém, é um jogo popular porque passou de geração em geração e não muda, né? O outro exemplo, peteca. O jogo de peteca também é um exemplo, né, de jogo que passou de geração em geração, né, e não vai mudando, né, essas regras vão continuando, às vezes apenas adaptando regras, mas eles vão passando de geração em geração, certo?
E quanto ao método de ensino, né? Quanto ao método para ensinar o jogo, né? Então, existem, né, métodos para ensinar o jogo. Então, os principais fases, né, métodos para ensinar o jogo são parcial, global e misto. Como eu coloquei na frente para vocês, parcial, né, é aquele que ensina por partes, fundamentos. Então, o professor vai parte por parte do jogo, ensinando regras, ensinando, né, como acontecem os jogos, parte por partes. A global, né, é aquela que ensina diversas formas, etapas e partes. A global é aquela que faz, né, já vai mostrar tudo de uma vez, é aquela que mostra para o aluno tudo de uma vez no jogo. E o misto, que vai fazer as duas coisas, vai por parte, mas também ensina tudo de uma vez. Então, os métodos para ensinar é parcial. Numa aula, no momento, ensina uma parte de um jogo. No outro momento, outra parte. A global é aquela, eu vou ensinar, né, as regras, as etapas do jogo, tudo de uma vez. As diversas formas, né, tudo de uma rapidez só. E a mista é aquela que vai por parte, devagar, mas ela mostra tudo também. Então, são 3 métodos para ensinar o jogo em sala de aula, né? Então, são as possibilidades, né, de colocar o jogo no processo de ensino-aprendizagem. E aqui, por último, pessoal, adequação do jogo por faixa etária. Então, os jogos, né, eu não posso, mesmo o jogo que eu vou trabalhar com a criança de 11 anos de idade, que está na fase sua de sexualidade, eu vou trabalhar ele com a criança de 1 ano de idade. Não. Então, nós temos que respeitar as fases, né, as fases de cada criança. Então, a criança de 0 a 2 anos, eu coloquei para vocês, engatear. Então, essa é a fase que a criança está começando a engatinhar, a andar. Então as crianças apresentam pouco equilíbrio, né? É o momento da descoberta acerca de tudo. Descoberta das formas, descoberta, né, do corpo, descoberta dos objetos. Então, nessa fase, o que eu preciso trabalhar com a criança? Eu vou trabalhar objetos de manipulação. Então, são jogos de manipular, jogos de encaixar, puxar, empurrar, abrir, fechar, né? Jogos de reproduzir sons, jogos coloridos, jogos que movimentam. Então, de 0 a 2 anos. De 2 a 4 anos, então a criança está naquele processo de quê? No processo de descoberta, a fase do autoconhecimento. A criança está começando a se conhecer. Então nós temos que escolher jogos que tenham conteúdos, né, que desenvolvam os sentidos, como a visão, audição, paladar e tato. Então, conclusão, de 2 a 4 anos, voltando aqui, ó, na classificação dos jogos, de 2 a 4 anos nós vamos trabalhar o quê? Vamos trabalhar aqui, ó, jogos sensoriais. Então, de 2 a 4 anos, essa fase de descoberta, o ideal é trabalhar jogos sensoriais, jogos, né, que trabalham os 5 sentidos da criança. De 4 a 6 anos de idade, né, é aquela fase do egocentrismo, é a fase pré-escolar da criança. Então, a criança já começa, né, a entender letras, já começa a dar importância porque ele está aprendendo, dar importância para a alfabetização, para as letras, por números, significados de palavras, né? Então, eles já começam a formar palavras. Então, você pode trabalhar nessa fase jogos com a criança, que, por exemplo, de manipulação de barro, fazer formas, né, com o barro, jogos de subir, descer, jogos de saltos, jogos de equilíbrio. Agora, nessa fase aí já pode trabalhar um pouquinho mais a força do aluno, a força da criança. Depois de 6 a 8 anos, né, que fase é agora? É a fase do condicionamento físico, né? Então, diminui aquele egocentrismo e entra o quê? Entra o condicionamento físico. Então, a criança, nessa fase, começa a interagir uma com as outras.
A criança nessa fase tem muita energia, ela suporta mais as atividades motoras. Então, nessa fase aqui, né, do condicionamento físico, voltando aqui, nós vamos trabalhar mais jogos o quê? Motores. Jogos, né, que trabalham com a coordenação motora, com essa parte, né, de psicomotricidade. Então, nessa fase de 6 a 8 anos, né, podemos trabalhar o quê? Ritmo, podemos trabalhar até jogos pré-desportivos nessa fase aqui, né, jogos de ginástica, nessa fase aí já pode ser trabalhada, né, nessa fase de condicionamento físico. E de 8 a 10 anos, né, é a fase de competição. Então, nessa fase aí, há muita competição entre coleguinhas, um querendo competir com o outro, meninos competir com meninas, né? Então, daí, nesse momento já vai entrar o quê? Aqueles jogos que tem bastante regras, os famosos jogos maiores. Lembra lá, né, nós falamos aqui atrás, ó, vou voltar para vocês verem, aqui, ó, né, pequenos jogos, que são os jogos menores, e os jogos maiores, que são grandes jogos. Os pequenos jogos, regras flexíveis. Os grandes jogos, regras rígidas, mais complexas. Então, nessa fase aqui de competição, de 8 a 10 anos aqui, nós podemos trabalhar, então, com esses tipos de jogos maiores, os jogos, grandes jogos. Por quê? Eles têm mais regras, eles têm mais complexidade. E pode trabalhar também jogos em equipe, né? E principalmente porque a capacidade, né, do aluno já é maior, então pode ser trabalhado isso. E de 10 a 12 anos, né, ali no final da infância, entrando na adolescência, né, a criança começa a ter interesse pela sexualidade. Então, começa o início de diferenças sexuais, né? Ali está a pré-puberdade, pré-adolescência, né? As meninas são mais maduras e os meninos mais infantis. Então, trabalhar jogos de integração social, né? E aí já é trabalhar mesmo esporte mesmo, né? Já sai daquela fase pré-desportiva para trabalhar esportes, né? Porque principalmente jogos de integração, né? Jogos, né, que trabalham o lado social, porque há muita, né, nesse momento aí, há uma diferença enorme, né, de menina para menino. Nessa fase a menina já quer, né, se maquiar, já sente uma mocinha, enquanto que o menino, ele ainda é bem mais infantil, tá? Então isso aí, pessoal, é a adequação dos jogos por faixa etária, tá certo? Vocês vão ficar agora com uma atividade, tá? Eu estou deixando aqui uma atividade para vocês fazerem, tá? Sobre tudo que eu falei. Aí lembrando que, em grande parte, vocês vão encontrar as respostas na minha fala, por isso é importante assistir aos vídeos, tá? Inclusive, né, pessoal, eu falei no início que estou preferindo gravar para ajudar quem tem dificuldade do acesso online ao vivo. Porém, pessoal, me entristece quando eu coloco um vídeo lá, publico um vídeo, eu tenho, né, aparece para mim o e-mail de todo mundo que assistiu esse vídeo. E, por exemplo, o último vídeo já teve atividade e tal, apenas 12 alunos assistiram. Eu fico muito triste, né, quando eu vejo isso, que o interesse está pouco, né? A gente está assim, dando o máximo para vocês, então vamos aproveitar disso aí, tá, pessoal? Então, por hoje é isso aí, vocês vão fazer a atividade, tá? Eu não sei como que fica a semana que vem, eu não sei, porque tem um feriado na quinta, não sei se a faculdade vai emendar, né? Porque agora, né, neste momento, está tendo uma reunião para definir calendário, para definir como a gente vai trabalhar, definir como a gente vai encerrar esse semestre. Então a reunião está acontecendo agora, nesse momento eu não posso dizer ainda para vocês sobre calendário de prova, sobre nada, porque a reunião está acontecendo agora, nesse momento, para definir tudo isso aí. Tá? Definir calendário, definir esse encerramento, como vai ser, tá? E definir, né, principalmente provas, né? Então, quanto à sexta-feira que vem, eu aviso vocês, tá? Como que vai ficar, se nós vamos ter aula, né, ou apenas uma atividade, porque vai depender do que define na reunião agora, tá certo? Tenham uma boa noite, fiquem com Deus, tá bom? E
Façam a atividade direitinho, entregue, tá? Como eu falei para vocês, pessoal, vamos entregar as atividades pontualmente, porque a qualquer momento vem prova aí, a qualquer momento nós estamos encerrando e não dá para ficar atrás, né? Não dá para ficar correndo atrás de quem não entrega, porque tá, essa reta final é muito corrido para a gente, tá bom? Abração para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!